Olá, eu sou a Vitória Correia, nutricionista do Science Play, e sejam bem-vindos ao Science Week. E o tema do artigo escolhido dessa semana foi Ferro e zinco, homeostase e interações. A excreção intestinal de zinco interfere na absorção intestinal de ferro? Então, o ferro e o zinco são micronutrientes essenciais para o crescimento e a manutenção da saúde. Fisiologicamente, o ferro é definido como um nutriente do tipo 1, enquanto o zinco é um nutriente do tipo 2. A inadequação dos nutrientes do tipo 1, como ferro, cálcio, iodo, vitamina A e B, se manifesta na redução dos estoques, seguido pelos componentes funcionais do plasma, enquanto os sintomas clínicos de deficiência dos nutrientes do tipo 2, como zinco, sódio e água, é caracterizado pelo crescimento prejudicado que precede o declínio nos níveis plasmáticos funcionais. Por isso, a avaliação da hemoglobina ou receptor sérrico de ferritina e transferrina servem como marcadores de diagnóstico precoce de anemia e deficiência de ferro. Estudos em humanos e em modelo animal utilizando a suplementação combinada de ferro e de zinco têm revelado interações negativas, mas existem dados conflitantes sobre a direção e a magnitude dessas interações. Tem sido hipotetizado que as interações ferro e zinco acontecem através da competição em um transportador de proteína específico durante a absorção intestinal. No entanto, o mecanismo exato ainda permanece inconclusivo. Por outro lado, a deficiência de zinco, investigada em estudos in vitro e em modelo animal, dá origem à anemia por deficiência de ferro, tecido e acúmulo de ferro celular. Esse estudo demonstrou que o zinco induz a absorção de ferro e o transporte transcelular nas células intestinais via indução da expressão de DMT1 e FPN1. Além disso, o zinco parece ser a chave da modulação intestinal da absorção de ferro e distribuição de ferro no tecido, possivelmente mediada pela regulação nos níveis de DMT1 e FPN1. O mecanismo de controle homeostático de ferro e zinco compensa as flutuações na ingestão dietética desses micronutrientes. No entanto, o consumo de alimentos com baixos níveis desses metais ou com concentrações abundantes de inibidores dietéticos podem levar a um balanço negativo ou deficiência. Considerando a alta prevalência de anemia e deficiência de zinco na população, a suplementação de zinco e ferro podem ser uma estratégia. Estudos em humanos em jejum têm indicado uma diminuição na dose dependente na absorção de zinco quando suplementado junto com ferro não M, mas não com ferro M. O efeito inibitório na absorção de ferro e zinco foi maior encontrada com ferro ferroso do que com ferro férrico. Além disso, a administração de doses terapêuticas de ferro não tem impacto na absorção de zinco. O alcance da interação diminuiu ou desapareceu quando os minerais suplementados com histidina, que é um quelador de zinco, ou em uma refeição, respectivamente. Em concordância, múltiplos estudos reportaram interação negativa do ferro na absorção do zinco apenas quando oferecidos na forma líquida, não em uma refeição. Está claro que o zinco tem um impacto na absorção e no metabolismo do ferro. É conhecido que o ferro e o zinco competem com várias proteínas por possuírem propriedades físico-químicas similares. Também está estabelecido que o ferro é um pró-oxidante e o zinco é visto como um antioxidante. Além disso, o excesso de ferro no corpo precisa ser checado para manter o balanço redox. A regulação da absorção de ferro e mobilização pelo zinco pode ajudar a assegurar esse balanço redox. Então, concluindo, é aceito que a deficiência de ferro e zinco coexistem, e está claro que existe uma interação negativa quando eles são suplementados juntos. A deficiência de zinco também afeta adversamente a absorção de ferro, e com isso a correção de zinco pode melhorar a terapia com ferro em populações com risco de deficiência de zinco. Então, alternar a suplementação de zinco com a de ferro melhora a resposta da terapia com o ferro. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir aqui embaixo e de seguir o Science Play nas redes sociais. Se você ainda não assistiu o último vídeo que saiu semana passada, é só clicar no card aqui do lado. Então esse foi mais um Science Week e até semana que vem.